Ah, mas Lorde, você é teimoso, você não admite, você passou o pano e blá 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 blá. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal e eu gostaria de dizer que sim, já estou aceitando as desculpas de quem tentou fazer piadinhas tão precocemente, sendo que eu falei pra vocês, galera, vocês não podem, né? Vocês estão dando muita brecha pra ser zoado depois, vocês já estão contando com o ovo lá dentro da galinha e não estão esperando a coisa toda ser falada. É exatamente o que eu falei a respeito das especificações do PlayStation 5 Pro. Quando, há o quê? 1 mês, 2 meses atrás, né? Acho que 3 saiu ali as especificações parciais através do manual do PlayStation 5 Pro. E com isso a galera já chegou tirando todas as conclusões com base em apenas um simples número, né? Sendo que a arquitetura de um console envolve muito mais do que só o número mostrado ali nos teraflops. E tentei fazer todos os conteúdos mais abrangentes possíveis, justamente para municiar vocês de informações para que vocês julgassem, né? Quem estaria certo ou errado na história. Bom, vamos lá, eu não tô aqui pra fazer um vídeo só pra falar, tá vendo, eu tinha razão, blá blá blá, até porque isso aí seria muito raso, né? Quando eu trago uma informação aqui pra vocês no canal, eu viso primeiramente a informação, né? E com isso, vocês vão decidir aquilo que vocês querem ou não usufruir desse mercado de entretenimento digital, eletrônico que nós estamos aqui acompanhando, ponto, né? Todo o resto é secundário. Mas, caras, às vezes eu tenho que tirar, né, um momento para falar, né, a respeito das coisas aqui e evidenciar a seriedade do trabalho em comparação com outras pessoas ou canais que não servem para mais nada a não ser serem usados de chacota, né? E hoje, de novo, quebraram a cara. Vários detalhes foram revelados acerca do PlayStation 5 Pro porque a Sony finalmente deu as caras e fez a apresentação através do Mark Cerny de uma maneira muito mais ampla, que era o que a gente queria ter visto desde o começo, né? Deixou aí um tempão, né, com o pessoal só divagando entre aqui e ali, o que é, o que realmente não é, e agora nós temos a confirmação. E sabe qual foi o resultado? Uns 80-90% de tudo aquilo que vazou do PlayStation 5 Pro estava certo. Bora lá. Bom, meus amigos, então aqui estamos nós, né? Hoje é um vídeo que eu não vou ter muito tempo, né, de fazer tanta edição, então eu vou usar esse método aqui pra apresentar as imagens, vai ficar editando, colocando ela, pipocando aqui, blá blá blá, tá? Pra ficar um pouco mais fácil pra mim e também mais objetivo pra vocês. E é o seguinte, tá? Eu gostaria de destacar, né, o porquê, galera, entendam de uma vez por todas, por que eu sou uma pessoa que eu sou tão teimoso nas minhas colocações? Porque as minhas colocações, eu não as faço, ou eu não as suponho de uma imaginação de um mundo do pirulito, como a maioria aí na internet faz, entendendo-se, né, essa referência principalmente a caixistas. São os caixistas que até pouco tempo atrás estavam falando que o Xbox Series X ia ter uma atualização que ia alcançar o PlayStation 5 Pro. Mano, os caras não estudam o próprio console, né? Não estudam nem... Olha, é um absurdo, né? Teve maluco aí falando que o PlayStation 5 Pro utilizava RDNA 1. Né, as mesmas desculpas do começo da geração, né? Já faz 4 anos desde o começo dessa geração, né? Nova não, né? Dessa geração de consoles. E vocês só quebraram a cara, velho. Mas enfim, tá? Caras, vamos lá. PlayStation 5 Pro, eu vou resumir tudo aqui pra vocês. Não vou fazer react de toda a apresentação do Cerny, porque o que interessa eu já tô deixando evidente pra vocês, tá? Seguinte, os rumores lá no comecinho falavam o quê? Tá? Os rumores lá no comecinho falavam dessa lista aqui que vocês estão vendo. Isso aqui, inclusive, é um vídeo que eu fiz aí há 9 meses atrás, certo? Que muita gente tentou descontextualizar, mas vamos lá, vamos entender o que está sendo dito. Primeiro de tudo, né? Os rumores falavam sobre uma renderização 45% mais rápida. A Sony veio e confirmou isso no vídeo agora recém-lançado, né? O Ray Tracing de 2 a 3 vezes melhor, mais rápido, também foi confirmado pelo Mark Cerny. Aliás, a gente tem uma observação muito pertinente para fazer sobre isso aqui daqui a pouco, tá? A única coisa que não foi confirmada, né,
dos rumores daquela época foram o quê? Os 33.5 teraflops. Mas existe uma razão para isso, que é o que muita gente, né, foi aqui que muita gente quis se apegar quando saiu, né, o número oficial lá no manual do PlayStation 5, para dizer que estava tudo errado. Sendo que, na verdade, esse detalhe aqui, embora ele seja, assim, importante, ele não era o todo da obra, né? Os 33.5 teraflops eram uma suposição que os insiders estavam repassando, muitos deles nem entendiam os números que eles estavam recebendo. No caso aqui, por exemplo, do Tom Henderson aqui do Insider Gaming, foi um deles, ele mesmo falou, olha, galera, recebi um monte de números aqui, que são de informações de dentro da Sony, mas que eu não tô entendendo nada. E os 33.5 teraflops, então, era uma mentira? Algo que foi inventado dentro da Sony? A resposta é não. Os 33.5 teraflops era uma suposição com base em uma função específica da arquitetura do RDNA 3, que, inclusive, foi confirmado que o PlayStation 5 Pro tem funções de RDNA 3, mas já a gente vai falar a respeito disso. E se o Dual Issue, que é essa função que faz o que? Ele dobra o número de instruções por ciclo, estivesse presente nessa arquitetura do PlayStation 5 Pro, então sim, o console seria capaz de chegar em 33, em teóricos, né, 33.5 teraflops. Ponto. Isso não estava errado, né? Agora, se isso estaria presente ou não, a gente só saberia no resultado final. Então pensa, né? De uma lista gigantesca que a gente tá vendo aqui, de informações, uma única delas foi a única que não se cumpriu. Agora, o resto aqui tá praticamente tudo certo. E a gente tá falando de informações de, muito tempo atrás. O que não tá 100% igual tá melhor na descrição do Mark Cerny. Então vejam que nada, né, nenhuma das fontes dos insiders foi necessariamente descredibilizado. Agora vamos pro que interessa, né, que é a confirmação do que o Mark Cerny falou. No vídeo de ontem lançado pela Sony, o Mark Cerny deixou claro que a arquitetura, microarquitetura do PlayStation 5 Pro não é inteiramente RDNA 3, tá? Isso aí foi confirmado. Então a Sony já divulgou que o PlayStation 5 Pro está entre o RDNA 2 e o RDNA 3. E agora a gente vai entender o porquê, tá? De acordo com o Mark Cerny, tornar o PlayStation 5 Pro inteiramente RDNA 3 não seria impossível, mas traria desafios aos desenvolvedores que teriam que recompilar o jogo, né, duas vezes. Uma versão específica para o PlayStation 5 base e uma versão totalmente separada para o PlayStation 5 Pro. Então eles fizeram um console visando uma facilidade para todo mundo. E aí eles decidiram manter, né, o RDNA 2 junto com funções do RDNA 3. E aí a Sony chama, né, a microarquitetura do PlayStation 5 Pro de RDNA 2.x, ou seja, seria tipo um 2,5. E é justamente por isso que o PlayStation 5 Pro não veio com o Dual Issue, que é aquele negócio que duplica, né, as instruções por ciclo, beleza? Então sim, né, em termos de teraflops, ficou restrito aos 16.7. Entretanto, meus amigos, os 16.7 não são a única métrica nesse caso. O PlayStation 5 Pro contempla várias tecnologias que um aparelho com apenas 16.7 teraflops e nada mais não seria capaz de entregar. Né? Ou seja, são 16.7, mas com outras funções que aumentam, entre aspas, esse desempenho em um panorama geral. Na continuidade das demonstrações técnicas a respeito do PlayStation 5 Pro, o Mark Cerny falou também sobre as suas capacidades, ou seja, as outras ferramentas que estão implementadas nessa microarquitetura que eles trabalharam. E uma dessas funções, meus amigos, são tecnologias futuras da AMD. Ou seja, ficou meio que uma salada. O PlayStation 5 Pro não é uma arquitetura completa RDNA 3, ele é um meio termo entre o RDNA 2 e o RDNA 3, porém ele está trazendo funções que só virão no RDNA 4, por exemplo, como isso aqui que vocês estão vendo, que é a tecnologia do Ray Tracing que o console usa. Pois é, essa tecnologia, o próprio Mark Cerny confirmou, isso estava nos rumores e agora está oficialmente confirmado pela Sony, que só virá na próxima geração da AMD, porque atualmente já existe o RDNA 3, certo? Que não contempla essa mesma melhoria, mas a partir de uma futura atualização da AMD, ou seja, uma futura tecnologia, só pode vir no RDNA 4, certo? Usando a matemática aqui na cabeça, é que aí sim a AMD vai ter, né? Vai trazer isso para as placas de vídeo dela, que já está presente agora na tecnologia do PlayStation 5 Pro, ou seja, é a mesma coisa que aconteceu no lançamento do PlayStation 5 base e do Xbox Series X. Eles já vinham lá com o RDNA 2, mais o RDNA 2 nas placas da AMD mesmo, ou seja, para PC, só veio depois, tá? No ano seguinte. E por fim, nós temos aqui, né, a confirmação para quem tava falando, mas é mentira, o Mark Cerny tá falando que é RDNA 2, ele não disse em nenhum momento que tem RDNA 3 no PlayStation 5 Pro. Para quem quer assistir em dar murro em ponta de faca, né, isso falando de uma forma muito cordial para não dizer burros, tá confirmado que o PlayStation 5 Pro traz uma série de recursos do RDNA 3. Ponto final. Então o console, né, ele tá trazendo muita coisa inovadora, mas ainda se mantendo na mesma geração, que é o propósito de um console Pro, que é o propósito de um console que é uma atualização de meia geração.
né? Não dá pra esperar que o negócio vá ser um PlayStation 6, galera. Então, assim, né? Quem teve uma expectativa mais correta a respeito do caso, não se frustrou. Agora, quem achou, né, que o negócio ia ser uma coisa de outra geração, aí realmente não tem como não ficar frustrado. Agora, tem uma diferença entre aqueles que esperavam isso, né, por esperar demais, e aqueles que esperavam isso pra usar como um contra-argumento quando o negócio saísse e fosse menor do que se pensava, que é o caso, por exemplo, de cachista, que ficou aí babando na internet, torcendo pro console ser muito mais fraco. Aí quando eles viram ali, só 16 teraflops, olha, não tem tanta diferença do Series X. É aí onde tá o argumento que eu falei pra vocês no começo do vídeo, que agora vocês enxergariam quando eu digo que o PlayStation 5 Pro é muito mais do que apenas 16.7 teraflops. O cara que usa só isso pra argumentar, ele é um imbecil, desculpa, não tem outra palavra pra dizer. Porque o verdadeiro segredo do PlayStation 5 Pro não é o teraflop em si, e sim a capacidade de trabalhar com machine learning que ele tem. Que é justamente o ponto que tá fazendo toda a diferença. Você acha que o PlayStation 5 Pro, se só fosse trabalhar com teraflop de 16.7, conseguiria rodar os mesmos jogos do PlayStation 5 base com o dobro de frame rate? Como acontece, por exemplo, no caso de um The Last 2, que no PlayStation 5 base, no preset gráfico máximo, fica ali nos 30 FPS, enquanto que no PlayStation 5 Pro, o mesmo jogo, com preset ainda melhor, roda em 60 FPS? Explica pra mim, né? Se o negócio antes era 10 teraflops, vai pra só 16.7, que nem é o dobro, como é que ele entregou então o dobro de quadros, por exemplo? Ih, rapaz. Então aí que tá a questão. É o PSSR que está sendo a resposta de tudo isso. É o Machine Learning. E o Mark Cerny explica muito detalhadamente, né, como que tudo isso aí funciona. E é assim que o PlayStation 5 Pro, embora tendo 16.7 teraflops, entrega mais do que um aparelho que só teria 16.7, que só teria essa vantagem numérica em teraflops. Mas Lorde, ainda assim no modo fato, você prometeu, você jurou que o console teria 36.5 teraflops. Então, para começo de conversa, eu não prometi absolutamente nada. Eu trabalhei com os rumores juntamente com vocês e trabalhei dentro das hipóteses que eram possíveis, plausíveis. E isso usando modelos históricos para a gente poder ter um balanço, né, dentro de informações que ainda não estavam confirmadas ou desconfirmadas. Ou seja, a gente se manteve dentro de uma possibilidade dentro da realidade. E 90% do que a gente estava supondo foi cumprido. Agora, né, por exemplo, a gente presumiu, né, que de acordo com o histórico, a Sony viria com uma precificação mais interessante no PlayStation 5 Pro. Isso não aconteceu. Agora, isso não tem nada a ver com a gente prever uma coisa errada. A gente estava usando histórico da própria empresa. Quem saiu, né, desse padrão foi a própria Sony, por exemplo. A gente abordou, sim, a probabilidade do console poder ter, né, uma contagem teraflops maior. Sim, nós abordamos isso. Aconteceu não exatamente como a gente pensava. Agora, o que não veio em números brutos de teraflops, veio em outras tecnologias. Como, por exemplo, o PSSR, que não se limita apenas ao número de teraflops. Ele entrega muito mais, né, com o mesmo tanto de teraflops do que um aparelho que só tivesse um número bruto em teraflops em que o PlayStation 5 Pro foi apresentado. Então, em outras palavras, se o PlayStation 5 Pro tivesse vindo com mais de 20 teraflops, como a gente estava, né, supondo, com base, né, na geração anterior, em termos percentuais, mas não tivesse um PSSR, o PlayStation 5 Pro de agora, com 16.7 teraflops mais o PSSR, ia entregar mais do que um PlayStation 5 Pro que só tivesse como métrica de melhoria apenas mais teraflops, mais de 20 teraflops, por exemplo. Ou no mínimo ficariam muito próximos, porque a ideia do PSSR é justamente você não depender única e exclusivamente do poder bruto, exatamente como as placas da Nvidia fazem no PC, né? Vai jogar o jogo ali, por exemplo, com os presets ali todos nativos, e depois vai lá e ativa o DLSS para você ver o quanto de poder, entre muitas aspas, né, poder extra você ganha quando essa função é ativada. Então é exatamente o mesmo conceito no caso do PlayStation 5 Pro, né? Inclusive, foram vários vídeos que eu fiz, né, falando a respeito disso. Isso aqui é um dos vídeos que o pessoal tentou distorcer, né? Isso entende-se como cachistas, né, que ficaram desesperados quando a gente começou a abordar a coisa de forma técnica, que aliás é uma coisa que eu fico impressionado, velho. Não tem um canal de Xbox que tem capacidade de chegar e fazer isso daqui. Você não precisa ser formado em tecnologia, não. É só você não ter preguiça, você pesquisar as informações, você pesquisar as especificações e trazer pro teu público. Não tem um canal de Xbox que consegue fazer isso. Mas aí é o mesmo cara que quando ele vê qualquer informaçãozinha que ele acha que deu razão pra ele e que já dá pra ele zoar qualquer outra pessoa que abordou o assunto de uma forma mais ampla, ele vai lá e tenta opinar e só fala besteira. E tá aí o resultado. Eu avisei vocês, não se apeguem apenas ao número de teraflop que foi mostrado no manual do PlayStation 5 Pro. Vocês vão quebrar a cara. Foi dito e feito. Funções de RDNA 3 e RDNA 4 no
console da Sony. Pode procurar aí à vontade, procura nos meus vídeos, procura nas minhas redes sociais, não tem uma única palavra minha que confirmou que seria 36.4. Até nos vídeos mais técnicos que eu fiz a respeito do caso, eu fiz com base numa suposição que comprovaria essa possibilidade. Então olha aqui nesse vídeo, por exemplo, né, quando eu tô abordando as especificações técnicas do PlayStation 5 Pro, né, antes mesmo de vazarem no manual a numeração precisa, que era de 16.5, 16.7, eu já estava fazendo os cálculos aqui no canal para vocês, provando que provavelmente esse aqui seria o número, e caso o console tivesse a função Dual Issue do RDNA 3, aí sim isso daria razão, né, ao que muitos insiders estavam falando da possibilidade de ser 33.5. Então vejam que em nenhum momento, eu falei pra vocês, galera, nativamente o console vai ter isso daí, né? A probabilidade é que ele vá ter se o Dual Issue do RDNA 3 estiver presente. Se não estiver presente, a gente já sabia, com base no primeiro cálculo aqui, qual que seria o número real. Para quem tem um cérebro pensante, conseguiu entender todas as informações, se surpreendeu agora no final com a revelação da Sony. Para quem ficou só esperando algum argumento, para tentar fazer uma zoeira, para distorcer, o que quer que seja, quebrou a cara. Então, enfim, né, tirem as suas conclusões sobre a credibilidade de cada produtor de conteúdo que vocês seguem. E para finalizar com chave de ouro, para aqueles que podem questionar novamente, mas a Sony não falou de RDNA 4, Lorde, pois é, não precisa que ela fale do RDNA 4, ela simplesmente mencionou uma tecnologia onde o Mark Cerny falou que é uma tecnologia futura da AMD. Se já existe a RDNA 3 futuro, então não tá no RDNA 3, só pode vir aonde? Pois é, né? Às vezes a gente tem que desenhar para o pessoal entender, mas se nem desenhando funciona, deixa que a Digital Foundry fala para vocês que o Ray Tracing do PlayStation 5 Pro é algo que só virá no RDNA 4. Palavras da Digital Foundry, que inclusive entrevistou o Mark Cerny. Então é isso, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal. Um grande abraço para todos vocês, muito obrigado pela sua presença, até a próxima. Tchau, tchau.